cativeiro por conta da idolatria deles. E agora eles estão dispostos a, se preciso for, até morrer, mas não vão mais se prostrar diante de estátuas, não vão mais idolatrar nada. E por isso, então, que Deus vai lá e os livra, porque eles foram curados e entenderam que eles não podiam se prostrar, mesmo que fossem ameaçados de morte. As leis sobre dízimo, está no capítulo 27. O livro de Números. Eu falei o nome do livro de Levíticos, acho que eu nem falei, está lá no começo, depois eu falo. O meu cunhado Jaci que gosta desses negócios. Bemidbar, quer dizer no deserto, é o livro de Números. O nome é por causa dos 2 censos em Israel. Uma coisa importante, os nomes que estão na nossa Bíblia não têm o mesmo significado dos nomes hebreus. Por quê? Porque para eles faz sentido aquele nome, para nós não faz. Se traduzir ao pé da letra, para nós não faz sentido. Então, por isso que deram outros nomes que faz mais sentido para nós. Então, por que ele recebe o nome de Números? Por causa dessa informação aqui. Do censo, teve 2 censos em Israel, um no Sinai e outro em Moabe. Então, por conta dessa contagem de pessoas, é que ele recebe o nome de Números. O que é caráter histórico? O caráter histórico é quando você busca toda a história referente àquela comunidade, àquela pessoa. Você não fica só superficial. É o que a gente fala da Bíblia, quando alguém vai pregar, eu falo, olha, está faltando nessa passagem, nesse texto lido, o contexto histórico cultural, ou seja, qual era a cultura daquele povo, qual era a cultura dessa passagem. A gente precisa saber disso. Quanto mais informação eu tenho, mais eu vou entender melhor a passagem lida. Então, a história, ela é importante. Eu tenho que saber história, principalmente quem gosta de pregar Antigo Testamento, então, que é mais difícil, tem que estudar muito sobre o judaísmo. É importante eu saber de algumas informações acerca do judaísmo, porque senão eu vejo o pessoal falando besteira, meu Deus do céu. Outro dia foi uma irmã pregar lá e falou sobre aquela passagem que Jesus fala com Maria, a boda de Canaã, João 2. Meu Deus do céu, foi Jesus, se ela fizesse uma pesquisazinha simples, ela ia saber tanta informação, mas nem pesquisar, o povo sabe aonde pesquisar, como pesquisar, não lê livro, aí fica difícil de saber a cultura daquele povo, como que funciona. Eu preciso saber, principalmente para pregar no Antigo Testamento. Eu não posso pegar e achar que é aquilo e já sair falando, é isso, é aquilo. Toda vez que alguém lê uma palavra e não explicar a história dela para vocês, aquela pessoa não sabe pregar. Simples assim. Porque pregar é explicar a palavra. Estou tentando lembrar agora. Estevão, em Atos, acho que é Atos 7, estão dizendo, olha, ele tá blasfemando da palavra, ele não sabe isso, ele não sabe aquilo. Aí o que ele faz? Ele vem desde o começo, explicando a palavra. É assim, aconteceu isso. Ele mostrou que ele realmente conhece. Então, ali com Estevão, tem uma pregação que nós chamamos pregação expositiva. O que é pregação expositiva? Você expõe a palavra para as pessoas. Ela fica sabendo o que é aquela passagem. Não tem mais como enrolar a pessoa. A partir do momento que você explica a palavra para a pessoa, acabou o mistério. Não tem mais como alguém vir falar um monte de bobeira, um monte de abobrinha. E aí eu ficava olhando assim, meu Deus, se ela soubesse que não é nada disso. Ai, pai. Ainda tem uns irmãozinhos, coitado, que não sabe também, e da glória também. Jesus. Tem outra coisa que é importante, que é o caráter legislativo. O que é legislativo?
é o caráter das leis, o que, que diz a lei acerca daquele assunto. Isso, para o Antigo Testamento, é extremamente importante. Por quê? Porque eles eram regidos sobre leis. Tanto é que nós traduzimos a Torá como lei. Então, isso é o legislativo, que cria as leis. Nós temos no nosso Brasil, no nosso país, né, o nosso poder legislativo. O que faz o nosso poder legislativo? O poder cria as leis, mas aí criaram um outro ser, um super-herói, que ele passa por cima das leis. E estamos aí nesse caos que nós estamos vivendo. As 3 mensagens deste livro, ela fala de serviço, ela fala de ordem e fala das faltas. Então, é importante eu aprender essas divisões, é importante eu aprender a classificar os livros. Se vocês pegarem o livro da coleção Como Ler, ele traz todo um resuminho de cada livro. Não sei se eu já falei para vocês sobre eles, acho que eu falei bem no comecinho. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui. Olha, tem essa coleção da Paulus. Aqui, tá pequenininho, queria que ficasse maior. Deixa eu ver se aparece aqui, agora tá maior. Ó, Editora Paulus, a Paulus tem uma coleção inteira, todos os livros, como ler Atos dos Apóstolos, como ler os Evangelhos, como ler Mateus. E aí, na estante virtual, eu comprei muito livro na estante virtual, porque na estante virtual sempre tem uns livrinhos, a pessoa comprou, não gostou, e vende para o sebo. E no sebo tem uns livros bons e baratos, e você não vai gastar muito. Ó, aqui tá barato esse aqui, 11, 12 reais. O problema é que tem o frete, né? Mas tem toda a coleção como ler. Deixa eu botar aqui para ver. Coleção. É um livretinho que você lê assim em 1 hora, um dia, para quem estiver muito ocupado, né? Como ler da Paulus. Olha aqui, ó. Mercado Livre até tem já uma coletânea aqui. Deixa eu ver se dá para mostrar. Isso é muito bacana. Garanto para vocês, vocês vão adorar. É barato. Não precisa comprar todas as coleções, mas tipo, você vai pregar. Alguém te convidou para pregar daqui a 1 semana, por exemplo. Aí, ó, olha que legal. Aí, vai na Paulus, principalmente o pessoal e a maioria mora na Vila Mariana, tem uma Paulus lá na Estação Vila Mariana ali, perto onde era a rádio, como é o nome daquela rádio, meu Deus do céu? Tinha uma rádio AM ali, o Gugu, trabalhou muito lá. Então, aqui ele vai trazer um resumo do que é esse livro. Então, isso vai te ajudar muito, né? Ó, como ler o Evangelho de João, né? O Evangelho de Marcos, como ler os Evangelhos, como ler Atos, como ler Evangelho de Mateus. Então, assim, existe a coleção da Paulus que tem todos os livros, tá? Deixa eu ver se aqui é a coleção toda, que parece que é a coleção toda, tá? Por
série Como Ler a Bíblia, coleção, não, aqui é só 7 volumes. Esse aqui tá caro. E é usado ainda, não dou nada. A época eu pago, quando eu comprei, comecei a comprar, era R$ 7 um livretinho desse. Então, ele é barato e é valiosíssimo, muito bom. Tem informações maravilhosas aí, ó. Ó, todos esses livretinhos aqui, ó. Você lê rapidinho, Carta aos Romanos, o livro de Números, o Apocalipse, o Evangelho de João. Tá? Eu tenho quase todos. Eu preciso, inclusive, ver quais que eu não tenho para me anotar e comprar para completar minha coleção. Então, é bem legal, muito legal. Eu recomendo. Vocês que pregam, os pregadores, eu aconselho. É um resuminho, ali ele já vai te dar o norte. De repente você quer falar uma coisa, eu lembro que teve um, não sei qual, que eu estava com uma pregação, aí comprei naquele dia, comecei a ler, rapaz, o livro começou a mostrar o caminho para onde que era, e eu estava indo para uma coisa que não tinha nada a ver. Então, é muito importante essas informações. São simples. Aí alguém vai falar, mas é católico. Irmão, não está falando de Maria. E outra, a maioria dos livros católicos são comprados lá nos Estados Unidos dos protestantes e publica aqui como sendo dos católicos. Simples assim. A maioria, para vocês terem uma ideia. Quando eu descobri isso, eu falei, meu Deus do céu. E com o tempo também você aprende a ler coisa católica e separar quando eles falam de Maria, falam das coisas dele, e você separa realmente o que é proveitoso, tá? Instruções e preparativos para entrar na Terra Prometida. Preparativos para a partida do Sinai. Capítulo 1 fala sobre o censo dos homens maiores de 20 anos, exceto os levitas. Capítulo 3 e 6, ordem para descendente da tribo de Levi e os seus trabalhadores. A nuvem que direcionava, então tinha uma nuvem que direcionava eles, onde eles iam caminhar e fazia sombra para eles também. As 2 trombetas de prata, do Sinai às planícies de Moabe, a murmuração do povo, meu Deus do céu, o povo queria gelatina, gente, meu Jesus amado, ó, só o que faltava, né? Ó, é complicado, o ser humano é muito complicado, viu? Aí não tem água, não tem peixe, queremos carne, queremos pão, Senhor da glória, só Jesus. Os 70 anciãos receberam uma porção do Espírito que estava em Moisés. Aí muita gente, por conta disso, acredita na transferência de unção. Isso não existe, tá bom? A sua unção é tua e acabou, não tem esse negócio de transferir unção para ninguém. Me ensinaram isso, bobeira, besteira, não existe isso. Miriam e Arão falaram mal de Moisés, e aí o negócio vai dar ruim para Miriam, né? Ficou leprosa. Apenas Josué e Caleb, entre os 600 mil homens, entraram em Canaã. Olha só, Deus foi trabalhando no coração deles, porque tinha uma vida muito idólatra, e eles vão morrendo no deserto, e vai vindo uma nova geração, e essa nova geração é que vai conquistar Canaã. Aí vai ter a serpente de bronze, né? Quando acontecesse alguma coisa, se apresentava perante essa serpente, aí ficava bom. Balaão era um profeta, mas desobedeceu a Deus. Aí vem o censo. Segundo o censo tinha 601.730 pessoas. Homem, né? Não contava as mulheres. Instruções e preparativo para entrar na Terra Prometida. A herança passava para as filhas. Aqui as mulheres vão reclamar a herança dos pais, que elas estavam sem. O Rubenitas, Gaditas e metade de Manassés ficaram fora de Canaã, o mapa da divisão das tribos. Essa é a divisão. Eu, no começo, não conseguia entender, porque eu ficava caçando. Cadê os levitas? Cadê o José? Né? Mas são 12, mas não tem. Eu não consegui entender isso, né? Só depois que eu fui entender que no lugar de José e a tribo de Levi vai entrar Manassés e Efraim, né? Os 2 filhos de José. José recebeu, por tudo que ele fez, ele recebeu porção dobrada. Então, essa porção dobrada são duas partes, né? Manassés e Efraim. O calendário judaico,
o calendário judaico é diferente do nosso, tá? O calendário deles pega metade de um mês nosso e metade do outro mês, tá? Então, o nosso mês de janeiro começa na metade do mês 10 dele, né? Que o mês 10 é o mês de Tebet. Aí tem Sabat, Adar, Nissan, Laí, Sivá, Tamuz, Ab, Elu, Tiri, Maresvan. Rapaz, botar um nome no filho com esse nome, hein? Vem cá, Maresvan. Eita, meu Deus do céu, só Jesus na causa. E Kislau. Então, esse é o calendário dele, diferente do nosso. E aqui nesse calendário também é legal porque tem algumas informações importantes, né? Ó, festa de Purim, festa da Páscoa, pães asmo, festa das primícias. Aí tá mostrando em que data tá, que mês que tá aquela festa, tá? Aqui é importante falar para vocês também que veja o povo judeu como eles tinham festas, como eles celebravam, e todas as festas ordenadas por Deus. Então, isso mostra para nós que as nossas conquistas devem ser celebradas também, né? Seja com culto de ação de graça, uma churrascada, não esquece de me convidar. Vamos celebrar, irmão, que é bênção do Pai. Estamos acabando. O livro de Deuteronômio, Ele Haldeharim. Ele Haldeharim é o nome do livro, tá? Que nós traduzimos como Deuteronômio. Essas são as palavras, ou seria a segunda lei, porque as leis são repetidas, né? Ou seja, Moisés está lembrando o povo, não se esqueça disso, não se esqueça da lei tal, e vai contando, né? História da jornada de Israel, cronologia de 20 assuntos. Estou correndo porque já vai dar 9 horas, uma hora passou, nem vi. Recordação das leis do Sinai. Qual o grande mandamento da lei, vocês sabem? Jesus resume a lei. Amarás o teu próximo a ti mesmo, amarás a Deus com todo o teu entendimento, todas as tuas forças, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Maldito aquele que não confirmar a palavra desta lei. Bênçãos e maldição. Para receber a bênção tinha que cumprir a lei, senão não recebia. Por não obedecer à lei, os israelitas tornaram a bênção em maldição. Aliança na Palestina. A aliança é um relacionamento de responsabilidade entre Deus e o homem. Hoje nós temos essa aliança com Cristo. Algumas alianças, aliança edêmica, aliança adâmica, aliança palestina, aliança davídica, e a nova aliança. Aliança na Palestina é que a aliança edêmica ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim podes comer livremente. Então, essa aliança que tinha. Aliança adâmica. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência. Essa te ferirá a cabeça, e tu lhes ferirá o calcanhar. Aliança palestina. O Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro, e se compadecerá de ti, e tornará a juntar-te dentre todos os povos, entre os quais te houve espalhado o Senhor teu Deus. Te houver espalhado. O que é a aliança davídica? A tua casa, porém, e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. E a nova aliança? Porque, repreendendo-os, diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que estabelecei com a casa de Israel e com a casa de Judá um novo pacto, que seria Jesus. Avisos finais: a transmissão do cargo de líder de Moisés para Josué. Aí no capítulo 34 narra a morte de Moisés, por isso que a maioria acredita que foi Josué que terminou o livro. E na próxima aula nós vamos falar sobre o livro de Josué. Tudo bem? É isso aí, está encerrado. O livro das guerras, né?
a entrada na Terra Prometida. Então, nós vamos falar um pouco do livro de Josué na próxima aula. E é isso aí, meus irmãos. Dúvidas, perguntas? A aula foi longa hoje, hein? Jesus amado. Então, tá bom. Vamos orar para encerrar. Deus abençoe a vida de vocês. Final de semana abençoado. Deus nos dê culto abençoado. Oh, Jesus, meu Deus. Cheio da presença de Deus. A gente aprenda a diminuir na presença dele, né? Que ele cresça, em nome de Jesus. Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por mais uma aula. Obrigado pela vida dos meus irmãos, meu Deus. Ajuda, Senhor, os nossos ministérios, Pai. Abençoa, livra, guarda, Pai. Tu sabe a necessidade de cada um, Senhor. Que o Senhor abra as portas, Pai. Deus, derrama as tuas bênçãos, mandando a provisão necessária. Deus, obrigado. Muito obrigado pela vida deles. Que eles cresçam na graça e no conhecimento. Abençoa, repreende tudo que não provém de ti, Senhor. Usa eles de forma poderosa. Enche com teu poder, com teu Santo Espírito, Pai, e dá vitória. Para a glória do teu santo nome, nós te louvamos, nós te bendizemos, Senhor. Amém e amém. Amém, amém, meu querido. Deus abençoe. Amém.